Glória a Deus, graças a Deus por mais uma oportunidade de poder falar do amor de Deus. É sempre um prazer enorme falar das bem-aventuranças daquele que me resgatou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós vamos ler no livro de Jonas, capítulo 1, livro de Jonas, os profetas pequenos, e também em Atos, capítulo 10. Achem Jonas, capítulo 1, e não desmarquem. Nós vamos ler também alguns versículos do capítulo 10 de Atos, mas a gente vai voltar para o capítulo 1 de Jonas. E nós iremos falar hoje, com a graça de Deus, vamos falar um pouquinho aqui da obediência, né? E das bem-aventuranças da obediência e da necessidade que nós temos de ser obediente e das bênçãos provindas da obediência. Capítulo 1, versículo 1 de Jonas diz: a palavra de Yahvé veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, que quer dizer morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis, isso é jaspe amarelo. Descendo para a cidade de Jope, guardem esse nome, Jope, ou seja, Formosa, encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Yahvé. Agora vamos para o livro de Atos, capítulo 10. A partir do versículo 9. Atos capítulo 10, a partir do versículo 9. Não desmarquem Jonas, podem deixar marcado, a gente vai voltar lá. Nós vamos compartilhar bastante versículos hoje. A partir do versículo 9 diz: no dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximos de Jope. Então, sentindo muita fome, desejou comer. Entretanto, a refeição estava sendo preparada. De repente, sobreveio-lhe um estado de completo êxtase. Então viu o céu aberto e, parecido com um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejam sobre a terra e aves do céu. E em seguida, uma voz lhe ordenou: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Porém Pedro replicou: de maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comi alguma coisa profana ou impura. Contudo, a voz insistiu pela segunda vez: não consideres impuro o que Deus purificou. Este diálogo ocorreu por 3 vezes, e logo em seguida o lençol foi elevado novamente para o céu. Amém, meus irmãos? Santo Pai amado, eu glorifico o Teu nome, Senhor Deus, te agradeço, Pai amado, pela Tua palavra, te agradeço pela Tua mensagem, Santo Pai amado, peço o discernimento do Espírito Santo, Senhor Deus, para que venha me usar a falar para a Tua igreja, aquilo que são palavras Tuas, Pai amado, aquilo que o Senhor quer transmitir para a Tua igreja, Pai amado, por isso em nome de Jesus, Pai amado, que a Tua igreja seja edificada,
nessa noite um pouco mais, Pai amado, conforme o teu amor, conforme a tua graça, conforme a tua misericórdia. Amém. Meus irmãos, nós vimos aqui duas situações parecidas e ao mesmo tempo distintas entre elas, principalmente distintas pelas decisões tomadas. Nós vamos aqui falar um pouco das semelhanças desses dois chamados de Deus para esses dois homens de Deus, mas nós vamos destacar também e principalmente as diferenças entre esses dois chamados, ou entre as duas respostas de dois homens de Deus. Jonas foi um homem de Deus, profeta de Deus, por isso o seu livro está aqui na Bíblia, para nos edificar, para nos ensinar. Pedro também foi um discípulo do Senhor Jesus, homem de Deus. E vejam, meus amados irmãos, que ambos recebem um chamado. Ambos estavam na mesma cidade, a cidade de Jope. Um toma uma decisão, outro toma outra decisão. E meus irmãos, os dois chamados de Deus para aqueles homens, nenhum dos dois era algo fácil, era algo simples de se cumprir. Porque os dois chamados, eles confrontavam com os ensinamentos que esses homens de Deus, tanto Pedro como Jonas, tiveram ao longo das suas vidas. Então eram situações realmente delicadas. Não era uma coisa simples de ser atendida. É tanto que quando Jonas recebe o chamado para ir até Nínive e pregar para aquele povo, Jonas conhecia o que falava-se a respeito dos habitantes daquela cidade. Jonas tinha conhecimento que aquele povo não eram temente a Deus. As notícias que chegavam daquela cidade não eram boas. Eram notícias ruins, notícias de depravações. Não se fazia caso do nome do nosso Deus, o Altíssimo. Era uma cidade filisteia. E como nós sabemos, por toda a Bíblia, nós estudamos no Velho Testamento, vem sempre falando das guerras de Israel, do exército de Israel, do povo de Israel contra os filisteus. Então, quando Jonas recebe aquela missão, olha, você tem que ir a Nínive e pregar. Não foi bem recebida essa notícia para ele. Jonas de pronto já organizou uma viagem ali para partir para Tarsis, para fugir do seu chamado, fugir da responsabilidade que Deus o tinha qualificado para cumprir. Meus irmãos, também não foi diferente quando Pedro recebe a notícia, olha, que Pedro viu aquele lençol descendo com todo tipo de animais, quadrúpedes, répteis, que Pedro havia sido ensinado na doutrina da lei mosaica, que eram animais imundos, animais que de forma alguma deveria ser comido por um judeu.
Então Pedro, ele também de pronto, ele já rebate: olha, de maneira alguma. Quando Pedro recebe a mensagem: Pedro, mata e come, ele fala: de maneira alguma, Senhor, jamais eu comerei algo impuro. E Deus fala: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso, meus amados, é bom a gente entender essas coisas, porque muitas vezes nós não concordamos com algum tipo de coisas que nós vemos, às vezes nós não aceitamos no nosso entendimento pífio, mas aquilo que foi purificado por Deus é santo. Agora, meus amados irmãos, voltando a falar da cidade de Jope. Ambos tomaram decisões ali naquela cidade. E a decisão é uma escolha. Um decidiu obedecer, o outro não. O outro decidiu desobedecer. E nós podemos tirar de lição, meus irmãos, que muitas vezes nós queremos atribuir o fato da nossa distância de Deus, da nossa falta de santidade, da nossa falta de relacionamento com Deus, muitas vezes nós queremos atribuir ao lugar onde nós nascemos. Ah, mas eu nasci numa cidade que nem crente tinha, não se falava do Senhor, se falava de festas. Eu nasci numa casa onde meus pais não eram cristãos. Eu nasci numa casa onde não era sequer permitido falar de crente. Nós queremos dar essas desculpas de vez em quando para nós mesmos. Nós queremos dar essas desculpas como se o lugar determinasse alguma coisa. Mas nós temos, meus irmãos, o poder da escolha. Na mesma cidade, Pedro decidiu obedecer. Na mesma cidade, Jonas decidiu desobedecer. Então quero te dizer uma coisa, meus amados irmãos: não é o lugar, não é o lugar onde você nasceu, não é o ambiente onde você trabalha, não é a casa onde você vive, é a decisão que você deve tomar. Isso é o que fará a diferença. Pedro tomou a melhor decisão, por mais que para ele fosse complexo aquela situação, mas ele entendeu que vinha de Deus. Ele entendeu o que vinha de Deus e ele cumpre o chamado de Deus. Então, meus amados irmãos, é bom que nós façamos uma auto-reflexão para que nós percebamos se de repente nós não estamos descumprindo o chamado que Deus tem para cada um de nós. Se nós não estamos em desobediência com o chamado que Deus tem para nós, se nós não estamos como o profeta Jonas, que ao invés de pronto atender o chamado de Deus e ser obediente, ele decide por conta própria partir para uma outra cidade. Meus irmãos, nós podemos também tirar como lição da vida de Cristo. Nós analisarmos toda a vida de Cristo, é perfeita para o nosso crescimento, para a nossa coragem, para o nosso entusiasmo, porque vejamos, meus irmãos, onde Jesus nasceu, aquele que veio ao mundo para morrer por mim e por você. Onde que Jesus nasceu? Nasceu num estábulo, por falta de vaga na hospedaria. Ou seja, não
não conseguiram sequer uma hospedagem decente para que o Filho do Pai, o Filho do homem, o Filho do Deus poderoso pudesse nascer. E ainda, desde muito novo, desde muito cedo, teve que fugir para o Egito, para não ser morto, uma vida perseguida. Então, meus amados irmãos, que nós olhemos para a vida de Jesus, que nós olhamos para o local onde Jesus nasceu. Jesus poderia dizer assim: eu estou fora desse propósito aí, porque, olha, sequer eu nasci num lugar decente. E muitas vezes, meus irmãos, mas Jesus não fez isso, e muitas vezes nós pensamos assim, nós imaginamos assim: eu não nasci num lugar decente, eu não nasci numa família decente, eu não nasci numa família estruturada. E a gente quer dar desculpa para nós mesmos, como se isso fosse motivo para estarmos em desobediência a Deus. Voltando para o livro de Jonas, capítulo 1. Jesus, meus irmãos, ele teve motivos suficientes para se chatear, mas ele não o fez. Ele sabia primeiramente quem ele era e depois enviado de quem. E muitas vezes parece que paira essas dúvidas nas nossas cabeças, de quem está no comando, de quem está nos enviando, de quem está nos dando a missão. Se não fosse por menos, quando Jesus nasceu em um lugar totalmente desestruturado, logo cedo teve que fugir para não ser morto. Durante o seu ministério foi perseguição, em cima de perseguição. Os irmãos conhecem os evangelhos, os irmãos sabem do que eu estou falando. No capítulo 1 de João, versículo 11 e 12, diz: ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas todos quantos aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então a graça chegou a mim e a você, a mesma graça que através de Pedro, através da obediência de Pedro, chegou na casa de Cornélio, chegou em Cesareia. Cesareia, meus irmãos, era... Por isso a relutância de Pedro em não querer ir também para aquele lugar, além de comer daqueles animais considerados impuros. Cesareia vem de César, uma cidade que homenageou o imperador César com o seu nome, justamente por ser uma cidade romana. Ela era uma cidade romana, ou seja, dominada pelo Império Romano, uma cidade submetida aos costumes de Roma. Então nós conhecemos, meus irmãos, os costumes de Roma eram distintos, diferentes dos costumes de Israel. Então era mais uma relutância de Pedro de ir até Cesareia, justamente por conta dessas divergências, né? Mas ele toma a sua decisão em Jope. Cidade de Jope, meus irmãos, hoje é uma cidade bem conhecida, chamada de Tel Aviv, que é a segunda cidade maior de Israel, perdendo somente para Jerusalém, a capital. Versículo 4 do capítulo 1 de Jonas, diz: contudo, Yahvé fez soprar um forte vento sobre o mar. É uma pausa aqui, meus irmãos. Contudo, Yahvé fez soprar um forte vento sobre o mar. Meus irmãos, às vezes a gente enfrenta situações adversas, situações que ela vem para nos amedrontar, para nos atrapalhar, e a primeira coisa que a gente imagina, ou que a gente pensa, falar: o inimigo está nesse negócio.
tem levante do inimigo aí, porque a coisa não está fácil. Mas vejam, vamos ler novamente o que diz a palavra. Contudo, Yahvé fez soprar um forte vento sobre o mar. É só Deus que tem o poder de todas as coisas, meus irmãos. É só Deus. Muitas vezes aquilo que nós recebemos pode não ser aquilo que nós esperamos, mas vem de Deus. É Deus quem controla todas as coisas, é Deus quem coordena. Muitas vezes nós não queremos a bonança e estamos recebendo, infelizmente, consequências das nossas decisões erradas, consequências, do poder da escolha, consequências das decisões que nós tomamos, principalmente em desobedecer o Senhor. Continuando, e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico, e cada um daqueles homens passou a clamar ao seu próprio Deus. E em seguida lançaram ao mar a carga. Então aqueles homens ficaram horrorizados e lhe repreenderam: o que é isso que fizestes? Porquanto os homens sabiam que ele fugia do Senhor, pois ele já lhes havia contado tudo. Considerando que o mar estava cada vez mais revoltoso, os marinheiros lhe inquiriram: o que devemos fazer contigo, a fim de acalmar esse mar? Diante do que Jonas lhe aconselhou: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele haverá de se aquietar, pois sei que essa violenta tempestade caiu sobre vós por minha causa. Contudo, os homens ainda se esforçavam ao máximo para remar de volta à terra, todavia sem sucesso, e o mar ficava cada vez mais tempestuoso. Por isso suplicaram a Yahvé nesses termos: ó Senhor, eis que nós te rogamos, ó Yahvé, não nos deixes morrer por conta da vida desse homem, e que não nos culpe pelo sangue inocente, porque tu, ó Yahvé, fizeste como te aprouve fazer. Então agarraram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e logo este se acalmou. Assim que notaram que o mar se aquietara, todos os homens adoraram e louvaram a Yahvé com grande temor, oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo-lhe votos. Vejam, meus irmãos, que até os não crentes, até esses homens que serviam a outros deuses, até esses homens, eles entenderam que existia algo de errado. Alguém estava em desobediência a um Deus maior, alguém estava em desobediência a um Deus supremo. Tanto que eles dizem: olha, é como se eles dissessem: olha, nós já clamamos os nossos deuses aqui, não deu nada não, busque o seu que eu acho que vai funcionar, porque nós vamos perecer. Não existe outra forma de nós escaparmos dessa tempestade. Ou seja, até os não crentes, meus irmãos, muitas vezes as pessoas não têm uma vida regada aos pés do Senhor, não tem um conceito um conhecimento bíblico, um conhecimento da palavra, mas é temente ao Senhor. E às vezes não conhece ainda o Deus verdadeiro, mas quando situações como essas acontecem, eles descobrem, E como essas pessoas se renderam aos pés do Deus vivo, esses homens se renderam aos pés do Deus vivo, porque eles entenderam que o Deus de Jonas era um Deus supremo. E eles clamam ao Senhor: não nos impute esse pecado, Senhor. No versículo 17, diz: entre mentes Yahvé, o Senhor, fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites. Meus irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui, que a Bíblia nos fala, um grande peixe. E quando a gente imagina um grande peixe capaz de engolir um homem, o primeiro peixe assim, que nos vem na mente é uma baleia, não é? Mas a Bíblia não nos fala de baleia. Então, só para a gente entender, não nos fala de baleia, não fala de nenhum peixe, só para a gente ter isso em mente, porque às vezes as crianças mesmo, eu já ouvi falando
foi engolido por uma baleia. Segundo estudiosos daquela região e da Bíblia, segundo eles, naquela região não existia baleias, ou pelo menos nesse porte, capaz de engolir um homem. E também que seria impossível de alguém resistir 3 dias no ventre de uma baleia. Segundo esses mesmos estudiosos, o único peixe capaz de engolir um homem por inteiro é o cachalote. E inclusive existem relatos que já encontraram homens inteiros no ventre do cachalote, inclusive pessoas ainda com vida. Mas, só para esclarecer, a Bíblia não nos diz. Então, um grande peixe. Se tivesse o nome de qualquer peixe, eu acreditaria. Até se tivesse escrito aqui que foi engolido aí por uma traíra, eu acreditava, porque estava na Bíblia. Amém, meus irmãos? Então, meus amados irmãos, quero compartilhar mais um versículo aí com vocês. Está no Salmo 81, do 10 ao 16. Se for possível, Alvin, projetar aqui, nós vamos entender um pouco mais a respeito das bênçãos da obediência. Amém. Versículo 10, Alvin, do 10 ao 16. Amém. Eu sou o Eterno, teu Deus, que te fez subir da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu te satisfarei. Contudo, meu povo preferiu não me dar ouvidos. Israel não quis obedecer-me. Por isso, os entreguei a seu próprio coração teimoso, a fim de que seguissem seus intentos e desejos. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse pelos meus caminhos, prontamente eu mesmo venceria seus inimigos, voltaria a minha mão contra todos os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam uma punição perpétua. Então eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel retirado da rocha. Eu pessoalmente o satisfaria. Amém, meus irmãos? Isso, meus irmãos, é o que Deus tem para os obedientes. Olha o que Deus diz: ah, se o meu povo, que eu fiz subir da terra do Egito, ah, se meu povo me obedecesse, eu faria bem para todo esse povo, eu cuidaria deles, eu venceria os seus inimigos, eu trataria com o melhor alimento, eu trataria com tudo de bom que existe aqui nessa terra. Ah, se meu povo me obedecesse. Então, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que quando nós somos obedientes, os bem-aventurados, os felizes, somos nós mesmos, somos nós que recebemos essa paz, somos nós que recebemos a recompensa de Deus. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Vejam, meus irmãos, não diz algumas coisas que ele fizer será bem sucedido, diz não, tudo que ele fizer será bem sucedido. Aquele homem que é obediente, aquele que não se mistura, aquele que sabe que ele é separado, aquele que sabe que ele é um ungido do Senhor, aquele que não se mistura com aqueles que não são tementes ao Senhor. Então, meus amados irmãos, essas são as bênçãos recorrentes da obediência. Os bem-aventurados somos nós quando obedecemos.
Meus irmãos, nas duas situações dos dois chamados, tanto o de Jonas quanto o de Pedro, houve avivamento. Tanto houve avivamento em Nínive, para aquele povo, para aquela cidade totalmente devassa, uma cidade totalmente distante dos caminhos do Senhor. A palavra do Senhor chegou até eles e aquele povo se converteu. Porque muitas vezes a gente quer ter o poder da persuasão, a gente acha que é com o nosso diálogo, com a nossa conversa que nós iremos convencer as pessoas, e não é. É o Espírito Santo. A mensagem era muito simples, os irmãos sabem, ainda em 40 dias e Nínive será subvertida. A mensagem era essa, só para Jonas sair dizendo na rua. Então, quem convence é Deus, quem convence é o Espírito Santo. Ele só quer usar os instrumentos. Portanto, meus irmãos, seja um instrumento de Deus, seja obediente, não diga não para Deus. Aquele que te separou, aquele que te guarda, aquele que te transportou do reino das trevas para que Ele pudesse cuidar melhor de você. Não diga não para Ele. As bem-aventuranças que nós vivemos hoje custou a obediência de Jesus Cristo, para que nós estejamos aqui hoje, usufruindo dessa paz, usufruindo dessas bênçãos. Foi necessário a obediência de Jesus. Ao vir em Gênesis 26, a gente vai ver mais alguns versículos de bênçãos recorrentes da obediência. 26, do 1 ao 5, diz assim: houve naquela região uma época de grande escassez de alimentos, como ocorrera no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaque foi até a cidade de Gerá, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e o orientou: não desças ao Egito, fica na terra que eu te indicar. Habita nessa terra, eu estarei contigo e te abençoarei, porque é a ti e à tua raça que darei todas essas terras, e manterei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Farei a tua descendência numerosa como as estrelas do céu. Eu lhe darei todas essas terras, e por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão me obedeceu, olha a palavra, irmãos, porque Abraão me obedeceu, guardou minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. Então, agora, Abraão já tinha sido obediente a Deus. Agora Deus conversa com Isaque. Quando Isaque quer descer a terra do Egito, Isaque, havia uma seca, havia um período de escassez naquela época em Israel. E Isaque, ele queria seguir o fluxo natural. Qual era o fluxo natural? Havia seca em Israel, as pessoas iam para o Egito, porque o Egito daquela época era uma potência, né? Era uma potência. Então as pessoas desciam para o Egito, era o fluxo natural. As pessoas, para não morrerem de fome, né, desciam para o Egito. E Deus falou: não vá, fique. E Isaque fica. Isaque resolve ficar para obedecer a palavra do Senhor. Então ele não vai, como as demais pessoas estavam indo para o Egito. Isaque fica na terra seca, onde Deus pediu para que ele ficasse e abençoaria. Alvin, vamos para o versículo 12 desse mesmo capítulo, do 12 ao 14. Isaque semeou naquela terra, e naquele ano colheu o cêntuplo.
porque o Senhor o abençoou, ou seja, colheu a 100 por 1. Continua a ouvir. Versículo 15. Todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado na época de seu pai Abraão, os filisteus os haviam entulhado e coberto de terra. Não, perdão, Alvi, é o 13 mesmo. Aí, o homem enriqueceu e sua riqueza continuou a crescer, até que ficou riquíssimo e poderoso. Ele tinha muitos rebanhos de bois e ovelhas e numerosos servos. Por causa disso, os filisteus começaram a sentir grande inveja dele. Isso aí, meus amados, resultado da obediência de Isaac a Deus. Eu imagino, meus irmãos, naquela terra seca, onde não chovia, onde poucas pessoas certamente ficaram, eu imagino a lavoura do vizinho da esquerda, a lavoura do vizinho da direita, tudo seca, a lavoura, as plantações secando, morrendo, e a de Isaac prosperando, e a lavoura de Isaac verdinha ali, produzindo a 100 por 1, como disse o texto. Então, meus irmãos, são consequências da obediência. Deuteronômio 28, de 1 a 3, vai nos dizer que aqueles que obedecem ao Senhor, as bênçãos do Senhor nos seguirão, as bênçãos do Senhor nos acompanharão. Ou seja, não somos os obedientes que corremos atrás das bênçãos. As bênçãos do Senhor correm atrás daqueles que são obedientes. Glória a Deus. Você imaginou que tremendo, meus irmãos? Não é o obediente que precisa, o obediente a Deus que precisa correr atrás das bênçãos. As bênçãos seguirão o obediente. Isso são consequências de obediência, é tremendo. Romanos 1,5 diz que somos chamados para sermos obedientes. Alvim, 1 Samuel 15, 22. Contudo, Samuel declarou: agrada-se mais a Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura de carneiros. Meus irmãos, não é de sacrifício que Deus se agrada, é de obediência. Sejamos obedientes. Até hoje, meus amados irmãos, nós herdamos, né? Na verdade, o pecado de Adão e Eva, nós herdamos. E o primeiro pecado de Adão e Eva foi a desobediência. E vejam, meus irmãos, quantas opções nós temos de não sermos desobedientes. Deus coloca-os em um pomar, por assim dizer, conjecturando, coloca ali no jardim do Éden e fala: olha, que tem todo tipo de fruta, todo tipo de plantação. Vocês podem comer de todas, exceto a árvore do conhecimento, a árvore que está no centro do jardim. Ou seja, meus irmãos, inúmeras frutas que existiam naquele jardim, somente uma coisa não podia, somente uma fruta não podia, e eles decidem comer exatamente aquela que não podia. Já pensou se fosse ao contrário, dissesse assim: ó, vocês podem comer dessa fruta, do resto não. Aí sim, poderíamos dizer: não, aí seria difícil, né? Seria complicado, a gente não tem opção, né? Mas não foi assim. Ou seja, então, meus irmãos, não é que nós desobedecemos, é porque não existia outra opção. Nós temos o poder da escolha. Nós podemos ser obedientes e não o contrário, porque quem será abençoado somos nós. É isso que a palavra
nos diz: Alvin, para finalizar, vamos compartilhar Filipenses 2, de 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Meus irmãos, essa foi tenso, mas ele obedeceu por amor a mim e a você, para que essa graça recorrente do amor de Cristo, recorrente do amor de Deus, chegasse até nós. Por isso eu quero te convidar a orar nessa noite, meus irmãos. Quero que você fique de pé. Quero orar com vocês, orar com a igreja.